Alex, aumentar do volume. Boa noite, crianças. Hoje, 26 de julho de 2023, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, né? Alex, abaixava o volume. É tenebroso mesmo, né? Complicado, né? Na medida do possível, estamos retomando, né? Retomando o trabalho devagarzinho aí, cuidando da saúde e assim nós vamos, né? Certo, crianças? Hoje vamos falar sobre observância, né? Observância é um negocinho complicado. Então, vou deixar para vocês um minutinho para vocês pegarem a água de vocês, papelzinho, a caneta para fazer as anotações de vocês. E sabem que a nossa live ela é interativa, então você pode botar a tua pergunta aí enquanto eu estou falando e eu vou respondendo na medida dos conhecimentos que eu tenho. Tá bom? Vamos lá, nos preparando para começar aqui, né? Observância e medida de esforço. Duas coisas que parecem próximas, não são tanto assim. Tá bom? Certo? Respira fundo aí, né? Deixa eu acertar o meu som aqui e vamos lá. Você pra cá, você pra cá, você pra cá, você pra cá e você pra cá. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, quando a gente fala de observância, tá? Eu não gostaria muito de associar observância, tá? À estrutura religiosa, tá? O intuito da nossa live não é esse. Obrigado, Alan. Bom retorno mesmo. Esperamos que as coisas caminhem na direção da solução. Não está muito simples, mas estamos trabalhando para isso aí. Vamos lá. Quando a gente fala de observância, tá? Observância significa que dentro da minha consciência, dentro do meu emocional, dentro da minha ética, dentro do que deveria ser o meu padrão moral envolve direito, o que é a lei mesmo, envolve hábitos, costumes, tradições dos diferentes povos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o meu costume não é o teu, tá? E aí eu não posso dizer porque eu faço de maneira diferente de você que o seu costume está errado, simplesmente porque ele é diferente do meu. A gente tem essa briga universalmente, tá? Nós continuamos nos debatendo com os costumes, né, dos povos que são os nossos ancestrais, no nosso caso os aborígenes, aqueles que já habitavam, né, o nosso continente antes da gente chegar. A gente faz isso com povos de visões religiosas diferentes, de política diferente e assim por diante, tá? Isso eu não posso colocar em xeque, certo? A sua maneira de fazer, simplesmente porque eu não compreendo, tá? Quem já foi meu aluno, quem estuda comigo, eu falo assim, vai estudar, meu filho, vai aprender, certo? Estuda, menino, né? Estuda para parar de falar bobagem, né? Estuda para conhecer e para de apontar o dedinho, né? Para de julgar aquilo que você desconhece, tá? Embora, né, ocidentalmente, né, o julgamento seja um costume bem, eu diria desnecessário, que é para não dizer que ele é estúpido, certo? Mas é uma deturpação das visões religiosas, né?
Então, religiosamente eu ensino de uma determinada maneira, e aí, para aqueles que fazem parte da minha visão religiosa, eu começo a dizer que tudo que não está dentro da minha visão religiosa está errado. Tá? Então eu crio um hábito, ou eu crio um costume de julgamento com o qual eu não concordo, em nenhuma esfera. Tá? Certo? Eu não sou obrigado, certo, a concordar com a maneira como as pessoas fazem as coisas, sobre todos os aspectos, tá? Escolha política, escolha religiosa, escolha de sexualidade, certo? Mas eu não posso julgar, certo? Eu não posso repelir, eu não posso condenar, tá bom? Porque eu não tenho o entendimento, certo? E não tenho a história de vida, nem a visão de mundo que aquela pessoa tem, tá? Então, eu devo respeitar, tá? O que a observância tem a ver com isso? Tudo. Por quê? Porque a observância parte do momento em que eu começo a tomar consciência das coisas, tá? E aí nós vamos brigar um pouquinho, hein? Tá? Quando é o momento onde eu começo a tomar consciência das coisas? Presta bem atenção. Tá? Teoricamente, eu começo a tomar consciência das coisas a partir do momento em que eu nasci e vou começar a me desenvolver, né? Neurologicamente, vou amadurecer, vai amadurecer o meu corpo, eu vou começar a ter equilíbrio, eu vou começar a aprender a me comunicar enquanto eu estou observando o mundo, tá? Mas diferente disso, diferente daquilo que vocês podem pensar, que seja a maneira de vocês agirem, tá? Hoje, filosoficamente, dentro das ciências sociais, a gente discute muito isso, né? Que mais da metade da maneira como você age, né? Embora você desconheça, não é tua escolha. A menos que você comece a ficar bastante consciente, não é tua escolha. É simplesmente uma repetição ou um reflexo daquilo que te foi ensinado e de como isso foi ensinado, tá? Por isso que dentro dos meios educacionais, abençoadamente, tá? No pós-Paulo Freire, tá? A gente começa a educar, enquanto educadores, a gente começa a educar para um estabelecimento de uma visão crítica de mundo. Ou seja, né, eu tenho que olhar para as coisas e ver como eu interpreto, como eu entendo o que serve para mim e o que não serve para mim. Tá? Hoje eu estou inquieto, viu, gente? Porque né, as minhas lesões são sérias, então tá difícil de arrumar posição para sentar ou para ficar quieto, ou para me acomodar. Esse processo está bem difícil. Tá? Então, peço desculpa porque hoje eu estou bem inquieto. Mas eu preciso retomar o trabalho. Tá? Então, você vai aprendendo e vai estabelecendo os seus critérios para a vida. Tá bom? Tá. Não estou dizendo, não estou afirmando que o teu critério está certo ou que ele está errado. Certo? O que eu estou dizendo para você é que aí, a partir desse momento em que você se torna consciente, né? Você entende aquilo que você faz, você entende a maneira como você faz, e você começa a dar uma direção. Eu faço isso por causa disso, tá? Eu tenho não uma justificativa, mas eu tenho critérios, eu tenho um padrão ético, eu tenho um padrão moral, eu tenho que viver ou começar a me manifestar no mundo de acordo com esse padrão ético moral. Isso se chama observância, ou seja, eu tenho que começar a parar de vomitar bobagem, eu tenho que parar de recitar versículo, eu tenho que parar de recitar os dizeres das outras pessoas se eu não sigo. Não adianta nada eu falar para você de prática religiosa, eu falar para você que você tem que ir ao culto, que você não pode beber, que você não pode fumar, se eu não faço isso. Tá? Eu não posso cobrar
né, dentro do meu universo aquilo que eu não faço. Porque se eu não faço e eu tenho consciência de como deveria ser feito, tá? Eu deveria ser observante. Aí não estou sendo. Olha que legal, não estou sendo observante. Se eu não sou observante, tá? A outra palavra que se usava, né, até a década de 80 é feia pachu, né? A gente chamava isso de caga-regra, né? Ou seja, aquela pessoa que literalmente só fala, tá? Então eu falo, né? Mas eu não vou agir de acordo com aquilo que eu estou dizendo. Olha a brincadeira. Olha como isso é complicado. Por quê? Porque aí eu vou dizer para você qual é a minha justificativa. Você faz aquilo que eu digo, mas não faz aquilo que eu faço. Por quê? Porque eu me julgo melhor que os outros, né? E aí eu digo que eu sei o que eu estou fazendo. Porque eu sei mais do que você. Mas você fica quietinho aí e faz do jeito que eu estou falando. Tá? Quando eu digo isso para alguém, o que eu estou fazendo? Eu estou te impedindo de criar ou de desenvolver, né, uma visão crítica. E a partir do momento que eu estou fazendo isso, eu estou começando a tirar a tua voz. Tá? O que eu chamo de tirar a tua voz? Tá? Eu estou começando a impedir que você se manifeste. Tá bom? Legal. E isso, quando eu impeço que as pessoas se manifestem, tá? Eu crio uma deturpação social de conduta, tá? Como é que funciona isso? Se você é professora, como eu, tá? O que eu tenho para te falar é profundamente desagradável. Por quê? Nós, depois de Piaget, depois de alguns outros educadores, nós distorcemos a visão do mundo para aquilo que seria uma visão pessoal e construtivista, tá? Que seria você começar a pegar a criança, ver as manifestações que ela tem enquanto criança, as aptidões que ela tem enquanto criança, e você começar a incentivar essa criança a desenvolver as aptidões que ela tem, a melhorar os pontos fortes dela, para aprender quais são os pontos fracos, né? Aprender a lidar com os pontos fracos e assim por diante. Ou seja, você ia melhorar a capacidade dessa criança, certo? E nós trocamos essa visão, tá, por uma visão de universo impossível. Escreve isso que eu estou te falando. Nós trocamos essa visão de eu pegar as suas aptidões, as suas capacidades, tá? Né? Te ensinar ou te mostrar quais são os seus pontos mais críticos e te ensinar a lidar com eles. Eu troquei isso por uma visão impossível de mundo. Qual é a visão impossível de mundo? Essa que a gente vive hoje, tá? A escola não reprova, tá bom? A escola não reprova e, de uma determinada maneira, o Estado tirou o poder, né, de comando que os pais tinham sobre os filhos. Legal? Não estou só falando de bater, não. Estou falando de você corrigir. Tá? Por quê? Porque quando eu fui para a escola, quando meu pai foi para a escola, quando meu avô foi para a escola, quando meu bisavô foi para a escola e assim por diante, tá? Você tinha uma grade de ensino e você tinha que respeitar a grade de ensino. Então a gente era alfabetizado. Tá? O que era você ser alfabetizado? Você não trabalhar com a sonoridade, você aprender a escrever. Tá? Então você aprendia a escrever as palavras e quando você errava as letras ou quando você errava a interpretação, o professor tinha a autoridade, tá, para te corrigir. Olha que legal. Tá? Então ele vinha e te corrigia, certo? Ele falava para você, necessário, certo? Escreve primeiro o NEC, certo? Tá? E depois você vai botar 2 S's na frente, certo? E isso não era vergonha para ninguém. E aí você ia na lousa, ou você ia no seu caderno, e você escrevia 5, 6, 7, 8, 10 vezes a palavra até você aprender.
A gente aprendia a tabuada por repetição, tá? E aí nós começamos a criar uma língua que ela é muito mais coloquial do que uma língua formal, tá? Então você vai adaptando a língua, certo? Tá? Eu, por exemplo, moro numa região onde as pessoas falam problema, a gente peguemos, a gente fumos, levemos, eu truxe, né? Eu levi, certo? Tá? Como se isso fosse normal, como se fosse uma língua normal. E é assim que as crianças aprendem, tá? E aí, essa criança vai para o mundo, e sinto muito, se você é pai e mãe como eu, tá? E sinto muito, tá? Mas se você não corrigir o teu filho, e você não orientar o teu filho, o mundo vai orientar. Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo de novo, dando na bedalinha de vocês. Acorda para a vida, não passa a mão na cabeça do teu filho, tá? Certo? A tua função enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família, é orientar. E para orientar dói. Porra, orientar massacra, às vezes massacra. Orientar é chato, orientar é repetitivo, orientar é desgastante, orientar magoa. Com toda a certeza do mundo. Tá? Só que você fazer tudo isso na medida do amor, legal. Por quê? Certo? Porque a hora que a vida estiver dando na cara do teu filho, ou que ela estiver dando na sua própria cara, certo? Você vai entender que se você não se corrigir, a vida vai te corrigir. Se o teu filho não se corrigir, a vida vai corrigir. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Tá? Porque já dizia a minha professora, minha mãe não, mas minha professora dizia assim, opa, quando você perguntar na prova assim, como é que eu fui na prova? Fui mal. Ah, mas todo mundo foi mal? Você olha e fala assim, mas você não é todo mundo. Legal? E no meu tempo a escola reprovava, e ela dizia, com essa nota você não passa de ano. Olha que legal. Tá bom? Simples assim. Por quê? Porque é o mesmo critério da vida. O critério da vida é um critério teoricamente, de excelência. Tá? E o outro critério da vida chama favorecimento. Tá? E o favorecimento é aquele onde eu coloco uma pessoa que não tem mérito num lugar que não é dela. Tá? Existe. Tá? Mas ele não existe para todo mundo, ele existe para algumas pessoas. A média do mundo tem que se desenvolver pelas suas próprias ações. E para que eu me desenvolva pelas minhas próprias ações, tá? Eu literalmente vou ter que botar o meu esforço, o meu entendimento. Como eu digo para vocês sempre, vocês, a partir do momento que vocês são conscientes, vocês não têm o direito, vocês têm a obrigação de fazer sempre o melhor que vocês podem. Ah, mas o mundo está caindo. Não interessa. Continua fazendo o melhor que você pode. Legal? Isso aqui é um dos meus trabalhos. Legal? Nesse trabalho aqui eu ajudo um monte de gente a se virar na vida, a aprender a lidar com as coisas. Legal? Eu devia estar na cama com a perninha para cima. Legal? Mas eu preciso fazer o meu trabalho. Então, se eu puder pegar essa 1 hora e fazer o melhor trabalho que eu posso, beleza? É isso que vai acontecer. Isso, a gente tem que ensinar aos nossos filhos que essa é a prática da vida. Essa é a prática verdadeira da vida. Essa é a prática real da vida. Tá? Eu fazer sempre, independente da situação, o melhor que eu posso. O que significa isso aí na prática? Legal? Tá? Que eu não posso levar vantagem em cima dos outros. Ah, mas as pessoas estão me dando. Legal? Não. Ah, mas é minha tia, é meu não sei o que, está me favorecendo. Não leve vantagem em cima dos outros. Legal? Por quê? Porque boa conduta, certo?
ou você simplesmente se propor a fazer aquilo que você pode pelas outras pessoas, legal, não é uma medida onde você tem que ter um reconhecimento como vantagem. Certo? Por quê? Porque pela medida da observância, se você sabe qual é o certo para fazer, tá? E se você tem condição de fazer, a gente só espera que você faça. Só isso. Prestou bem atenção? Só isso. Tá? Não tem um a mais. Por quê? Porque não é nada além da sua obrigação. Tá? Você falar bom dia para alguém, tá? Você ser educado, não é nada além da sua obrigação. É a observância. Você sabe o que é certo, vai lá e faz o que é certo. Tá? Você sabe o que você tem que fazer, vai lá e faz aquilo que você tem que fazer. Nossa, que coisa fácil, que ridículo. Precisa fazer uma live para isso? Não sei, precisa. Ué, você começa a rodar a internet aí, tá? Roda todos os sites que estão te vendendo alguma coisa de melhoria e todos eles vão falar de um fenômenozinho chamado procrastinação. Simplesmente isso. Eles vão falar para você de procrastinação. Procrastinação é uma doença do mundo que nem obesidade. É uma doença do mundo que nem depressão. Espera aí, gente, que eu preciso subir aqui, que eu preciso de ajuda para abrir a janela. Espera aí. Tá? Desculpe, mas eu não estou me mexendo com muita facilidade, então eu preciso pedir ajuda. Tá? Certo? Procrastinação, se nada mais é do que eu pegar todas as distrações que eu tenho no mundo, tá? Abre um pouquinho aqui para mim, filho. Tá? Pegar as distrações que eu tenho no mundo e botar na frente de todas as minhas obrigações. Pode abrir. Isso, pode abrir o outro lado também. Obrigado, Arthur. Tá? Não é nada além disso. Por quê? Porque mudou, lembra? Se eu não posso mais orientar, se eu não posso punir, se eu não posso te dar o caminho, se eu não posso te falar não, você vai começar a escolher, obviamente, aquilo que é mais fácil. Aí eu pego um raio de um telefonezinho na mão e começo lá. Olha, bunda, peito, jogo, bobagem, coisa para comprar, discussão política, olha, meme, olha, vamos tirar sarro dos outros, vamos falar mal dos outros, olha a vida dos outros. Tá? Em psicanálise, a gente chama isso do quê? Certo? Carícia imediata, busca imediata por prazer. Tá? E se eu tenho uma resposta imediata para prazer, ela vira distração. E se ela vira distração, em vez de eu gastar o meu tempo fazendo aquilo que eu teria que fazer, eu vou deixar aquilo que eu tenho para fazer, certo? Para depois. Quando é depois? Normalmente quando está quase acabando o tempo. O que acontece quando está quase acabando o tempo? É só você começar a falar de guerra e de fim de mundo, você vai entender. Aí as pessoas viram religiosas, pelo amor de Deus, me ajuda. Clemência, nossa, por que eu deixei de fazer? Por que eu deixei para a última hora? Nossa, que inferno! Nossa, começam as trocentas mil lamentações e desculpas que você vai dar na vida. Para simplesmente não ter feito aquilo que era para você mesmo no prazo que você tinha para fazer. E aí o que você vai usar é desculpa, você vai se vitimizar, você vai inverter a ordem natural das coisas para me dar uma coisa chamada justificativa. E aí eu vou te contar mais uma coisa mais linda. Ainda que eu aceite a sua justificativa, ainda que eu releve e deixe passar, eu não sou você e eu não sou a tua cabeça. E essa é a melhor parte que Deus deu de presente para você, que é um negocinho chamado consciência.
Legal? Você vai me dar desculpa, mas você sabe que você está me dando a desculpa. Você vai me dar uma justificativa, mas você sabe intimamente que aquilo que você está me dando é justificativo. Você sabe que você está mentindo para você. E se você está mentindo para você, você não está conseguindo ser observante. Simples assim, é só isso aí, simples assim. Parecia fácil, né? Mas não é. Por quê? Porque vocês estão confundindo você ser educado com você ser mentiroso. Vocês estão confundindo você fazer o certo com você ser político. Tá? Não precisa ser político da ciência política. Político de relacionamento para você ganhar uma vantagem, para você ser favorecido, para você fazer um contato, para você vender alguma coisa. Isso aí chama ser político. Tá? E aí eu pergunto assim, quando você sabe que a pessoa está te enganando, você vai ser político? Ou você vai querer o teu direito? Inverte a situação. Quando você está enganando alguém, você espera que a pessoa seja política com você, que ela te entenda? Isso aí chama observância. Observância não é nada mais do que você fazer o certo. Simplesmente porque você sabe que é o certo. Sabe o que eu mais escuto hoje dos meus alunos, dos meus antigos alunos, das pessoas, né, da molecada, quando a gente fala com eles na rua, quando eu estou orientando meus filhos e tem alguém perto? Ah, mas todo mundo faz. Certo? E aí, literalmente, é assim, todo mundo faz. Agora, se todo mundo vai dar um tiro na cabeça, meu filho vai dar um tiro na cabeça, eu vou dar um tiro na cabeça? Não vou. Sinto muito, não vou. Então não é porque todo mundo faz errado que eu vou fazer errado junto. Não é porque todo mundo tem um jeitinho para fazer as coisas que eu vou concordar com o jeitinho de fazer as coisas. Certo? E a gente tem vários jeitinhos que, como medida de observância, a gente precisa começar a matar. Tá? Um deles é reclamar. Para de reclamar. Legal. Eu, por exemplo, acabei de ser atendido no SUS. Olha só que legal. 4 cirurgias em uma semana. Né? As pessoas estão lá para reclamar. Elas não estão lá para ser atendidas. Aí você é atendido no SUS com o recurso do SUS. Legal? Aí tem um monte de gente que diz assim, mas no particular, eu vou lá, pago a consulta, também não sou atendido. E aí eu vou dizer o que para você? Que a sua vontade na vida é reclamar. Porque se você tem o acesso para as coisas, certo? E você usa, e você está usando, por que você está reclamando? Tá? De quem que é a culpa da deturpação do sistema de ensino? É nossa. Tá? Porque a partir do momento que os pais ficaram tão ocupados, porque eles precisam comprar um iPhone, porque eles precisam trocar de carro todo ano, porque eles precisam fazer as coisas, eles pararam de corrigir os filhos, porque é mais importante ter do que ser. Tá? E nesse momento, né, se eu tenho dinheiro, depois eu resolvo meu filho. Isso, infelizmente, não está no teu controle. Tá? O amanhã, nem hoje não está no teu controle, quanto mais o amanhã. Tá? Então a gente precisa começar a parar de reclamar, parar de botar defeito, parar de achar que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, né? E começar a ser observante. Eu preciso prestar atenção no que eu já tenho. Eu preciso começar a respeitar o que eu tenho. Eu preciso começar a respeitar quem está à minha volta. Eu preciso corrigir o que está de errado com quem está à minha volta. Eu preciso corrigir as condutas que eu tomo, que elas são erradas. Que é o que eu converso sempre com vocês. Chama medida de ajuste. Ajuste é diário. Difícil, tão difícil de vocês entenderem isso. Tão difícil das pessoas entenderem isso. Ajuste é diário. Sabe por quê? Porque ontem foi diferente do que foi hoje. Amanhã vai ser diferente do que foi hoje. Vai ser. Tá? Hoje a temperatura lá fora estava diferente. Ontem estava mais friozinho. Hoje está mais quente. Tá bom? Certo?
o banho que eu tomei ontem foi mais quentinho do que o banho que eu tomei hoje. A comida que eu comi hoje foi diferente da comida que eu comi ontem. O que eu conversei com os meus filhos, com os meus pacientes, foi diferente das conversas que eu tive ontem, que foram diferentes da semana passada quando eu estava no hospital. E assim você vai. A vida, ela é fluente, ela muda. Todo momento você faz o ajuste. Por quê? Porque tem um dia que você está mais irritado, tá? Tem um dia que você passa do lado e fala para quem você ama, não enche meu saco. Legal? E a pessoa que você ama, você fala para ela, né? Não enche meu saco, daqui a pouco o que você vai falar para ela? Desculpa. Legal? Surtei, perdi o controle. Faz o ajuste. Legal? Se você fizer o ajuste, né? E o ajuste é incessante na vida, que a vida sempre precisa de correção, tá? Independente de você ser observante ou não, essa é a pegadinha de hoje, essa aí que você tem que anotar. Por quê? Tá? Porque quando eu me deparo com as pessoas que eu sei que sabem o que é certo e elas estão fazendo errado, eu preciso fazer o ajuste em mim. Legal? Eu preciso olhar e dizer assim, deixa ela fazer o errado aí, eu tenho que tomar conta da minha vida. Eu não tenho que ir lá e dar no meio da cara dela. Eu não tenho que surtar junto. Por quê? Porque se não for meu filho, se não tiver relação direta com o meu mundo, não é responsabilidade minha. O que a gente pode fazer é ensinar e orientar. Mas a gente não pode ser responsável, né, pelo descontrole das outras pessoas. Certo? E aí, se eu descontrolo junto com as outras pessoas, o que aconteceu? Perdi a medida da observância. Falhei. E quando eu falho, eu preciso fazer o ajuste de novo. Legal? Então, a grande pergunta que eu tenho para vocês aí, escreve aí, é: entendemos observância? Tá? Para eu poder falar de medida de esforço. Se entendeu, manifeste-se aí, para a gente poder continuar. Vamos lá, enquanto eu tomo a minha aguinha aqui. Escreve aí para mim, entendi, não entendi. Tá? Vamos lá, coragem. Eu sei que tem um delayzinho, mas escreve aí. Respira fundo aí, bota a verdade. Ou eu entendi ou eu não entendi. Entendeu? Legal. Valeu, Ed. Beleza, vamos para o outro lado, que se chama... Opa, acredito que sim. Beleza, Mr. Robert. Tá? Acredito que sim. Quando eu te explicar agora medida de esforço, você vai entender legal. Tá? As duas coisas. Tá? Dizia um célebre professor de piano do meu filho, um negócio muito bacana que é assim: nossa, você tem talento. Legal? O que é talento? Se você for ver pelo viés religioso, talento são aqueles dons que Deus te deu, ou seja, aquilo que para você é mais fácil fazer sem que você precise se esforçar, né? Aquilo que você entende de uma maneira mais simples que as outras pessoas, aquilo que você consegue resolver com mais facilidade que as outras pessoas, a gente chama isso de talento. Tá? E meu filho estava lá aprendendo piano e ele estava, né, criança, estava muito preocupado com as outras crianças que estavam aprendendo piano. Tá? E aí o professor dele disse assim para ele: Arthur, você tem muito talento, tá bom? Mas você não pode acomodar. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que fizer o esforço para aprender, tá? E ela se dedicar a aprender, ela vai chegar, talvez, muito próxima de onde você é capaz de chegar. Talvez ela até passe você pelo esforço que ela vai estar fazendo. Tá? Por quê? Porque quando a gente tem facilidade, a gente tende a relaxar. Então, não interessa se você é um talento. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Tá? Independente do seu talento, você precisa colocar na tua vida uma medida de esforço. O que a gente chama de medida de esforço? Tá? Medida de esforço é a dedicação que você tem
para melhorar alguma coisa. Tá? Por isso que hoje você tem tanto método aí instantâneo na internet, né? Você aprende inglês em 3 meses, alemão em 3 meses, você aprende música em 3 meses. Por que isso aí? Você faz pós-graduação em 2 meses? Assim que funciona. Por quê? Porque literalmente eu coloco a responsabilidade do esforço na pessoa que vai comprar o meu curso. Por quê? Porque é possível, lógico, eu vou começar a falar para você, vou começar a te dar um método, tá? E se você seguir o método, você vai chegar no resultado que o método vai te dar. Legal? Tá? Aonde essa medida de esforço ela vai ser diferente da observância? Eu acabei de te dar um método, tá? Esse método, ele é quadrado, tá? Era assim que a gente aprendia, tá? Na escola. Você recebia lá uma grade disciplinar e aquilo que a minha irmã tinha aprendido 5, 6 anos antes, eu aprendi a mesma coisa. Porque era padrão, você tinha um padrão para seguir, tá? Você aprendia a gramática, você começava com álgebra, você começava com conjuntos, você ia evoluindo, conjuntos numéricos, números naturais, tá? Começava no princípio das operações, tinha um modelo para você seguir, para você chegar na aprovação, tá? Quando eu falo para você de observância, a minha observância seria eu estudar. A observância é saber que eu tenho a obrigação de estudar. Essa é a minha observância. Eu sei o que é certo, eu vou lá e estudo. Se eu estudar, eu vou ganhar uma autoconfiança daquilo que eu estudei e provavelmente vou me sair melhor. Tá? O que é a medida de esforço? A mesma coisa, só que com vamos dizer, com um elemento um pouquinho diferente. Tá? A minha medida de esforço, e presta bem atenção nisso que eu vou te explicar, não garante o meu sucesso. Nossa, mas você acabou de falar que o professor do teu filho falou que quem faz o esforço... Falei exatamente isso. Só que você precisa entender que para que eu faça o esforço, tá? Não adianta eu cumprir a tabela, que é o que muita gente acha que estudar é. Eu cumpro a tabela, eu vou lá ler, aí eu pergunto para mim mesmo, entendi? Não, mas eu li. Se você não entendeu, se não veio para dentro da tua consciência, se você não é capaz de interpretar, se você não é capaz de me explicar ou de se explicar, tá? A tua medida de esforço serviu para absolutamente nada, porque você não interiorizou. O que é diferente da observância? Porque a observância é dada por conceitos que formaram a tua personalidade. Os conceitos de moral, os conceitos daquilo que é ético, daquilo que é decente, daquilo que é verdade, daquilo que é mentira, daquilo que é Deus, daquilo que é obrigação, daquilo que é teu direito, foram internalizados aqui dentro. Então você tem uma base dentro daquilo que você recebeu como instrução, de como você deve proceder. Quando eu estou lidando com alguma coisa que eu preciso aprender, medida de esforço, eu preciso trazer a medida de esforço para a minha consciência. Significa que eu tenho que prestar atenção naquilo que eu estou aprendendo. Significa que eu preciso me dedicar, mas eu preciso ir compreendendo os passos da minha dedicação. Essa é a diferença da coisa. Tá? No final, se você fizer as duas coisas, você vai ter excepcionais resultados. Tá? Porque uma coisa vai levar a outra. Mas elas são diferentes na maneira de proceder. Por quê? Porque para mim a medida de esforço, eu não tenho um banco de dados pré-concebido ou pré-recebido. Exatamente assim que funciona, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial, ela vai te responder as coisas rápido, ela vai criar uma linha de raciocínio. Olha que bacana. Legal? Mas como é que ela vai fazer isso? Ela precisa ter um banco de dados prévio.
Se eu não tiver um banco de dados, para que serve a minha inteligência artificial? Nada. Entende isso aí, legal? Tá? Por quê? Porque ela é uma inteligência artificial. Eu preciso explicar para ela caminhos para fazer. Legal? Tá? Se eu não explicar os caminhos para fazer, ela não tem referência. Se ela não tem referência, não vai conseguir me explicar. Não vai. Parece que não. Ah, não entendeu assim? Legal, abre o teu aplicativo do Waze aí, abre o teu aplicativo do Google Maps aí, certo? E vai para um bairro onde, né, as imagens do satélite não foram atualizadas. Legal? Você vai o mais perto possível até onde as imagens foram atualizadas. E depois? Depois se vira. Por quê? Porque eu não tenho um banco de dados para dizer para você como é que faz. Eu não tenho um método para te dizer. Essa é a diferença. Por isso que a gente fala de observância, porque observância vai te fazer começar a prestar atenção. Vai começar a te ensinar a desenvolver, certo? Uma visão crítica. A partir da minha visão crítica, eu vou aprender a aprender. Pensa bem se você entendeu esse conceito. Tá? Eu, por exemplo, fiz química, não é assim? Fiz faculdade, fiz química, fiz física, fiz matemática, né? Estou fazendo medicina, fiz direito, fiz fisioterapia, né? Fiz teologia, fiz filosofia, tá? Então, porque dá para aprender qualquer coisa. Sou fascinado por aprender. Mas para aprender você precisa começar a criar conceitos. Daí você vai descobrindo que quanto mais você vai se envolvendo com os conceitos, simplesmente porque você coloca esses conceitos com uma determinada funcionalidade na tua vida, legal? Tá? Você vai juntando um conceito com o outro, você vai construindo aí o teu Lego, você vai montando uma estrutura de fibra, você vai estabelecendo linhas de raciocínio críticas. Por quê? Porque é assim que se faz o pensamento científico. Um monte de coisa que eu tenho é hipótese. Legal? Aí eu vou testando a hipótese, não dá certo. Se não dá certo, o que eu faço? Eu aceito a experiência e aprendo com ela. É assim que a inteligência artificial faz. Enquanto ser humano, quando não dá certo, o que a gente faz? Pragueja, xinga, reclama, amaldiçoa, põe defeito, justifica, tá? Eu estou dizendo para você que você tem que começar a olhar para o mundo e você precisa dar a tua resposta. Eu estou com 57 anos, tem crise desde antes de eu nascer. Tá? Todo ano vai acabar o petróleo. Né? Nos últimos 30 anos, todo ano a gente vai ter uma mudança climática drástica. Está acontecendo? Tá. Legal. Qual é a minha parte? Não jogar lixo no lugar errado, minimizar a quantidade de poluição que eu produzo, né? Minimizar a quantidade de luz que eu uso, eu faço a minha parte. Mas para eu fazer a minha parte, eu preciso conceber que isso existe e que é importante. Enquanto eu não botar no meu universo de consciência, não serve para nada. Não serve para nada por quê? Porque eu não consigo aplicar. E se eu não consigo aplicar? Olha que legal. Se eu não consigo aplicar, não funciona para mim. E se não funciona para mim, eu não consigo te ensinar, eu não consigo reproduzir esse conhecimento. Por que eu dou aula só aqui 2, 3, 4 vezes por semana? Legal? Por quê? Tem uma base de conhecimento para discutir com as pessoas, para trocar. Certo? Quando eu vou lá com os meus alunos de anatomia, eu vou fazer a mesma coisa. Legal? Tem que responder a dúvida a partir da concepção que eles têm. Não posso responder a dúvida deles com a base do livro que eles não leram. Porque eles não vão entender. Então, o que faz o ajuste, muitas vezes, é eu entender o que você está falando. Para eu poder ajustar, eu preciso saber onde é que você está sofrendo.
para eu poder ajustar, eu preciso saber aquilo que você não está entendendo. Melhor que isso, para eu poder ajustar, eu preciso saber aquilo que você aceita, aquilo que você rejeita. Parece simples, né? Não é, tá bom? Então eu vou contar para você uma situação que a gente está vivendo aqui, né? Dois universos diferentes, né? Mato Grosso do Sul, Medicina do Brasil, SUS, né? E a gente estuda aí, está se preparando para trabalhar no Paraguai, do lado de lá da fronteira. Legal? Tá? Sistemas de saúde semelhantes, mas completamente diferentes. E o que mais que é diferente? A língua, a maneira de trabalhar, o foco do trabalho, certo? E aí, aqui eu tenho que receber o meu doente, entender a história dele, tá bom? E lá, a mesma coisa. Só que aí, eu tenho lá um monte de pessoas que são nativas, que são descendentes de tribos que a gente chamava de indígenas, tá? Vamos dizer assim, e que falam um idioma diferente. Tem um código moral diferente. Tem um tipo de resposta diferente. Tem um tipo de interpretação diferente. E eu preciso tratar essas pessoas de uma maneira como elas entendam o que eu estou falando, e eu tenho que entender o que elas estão falando. E eu tenho vários colegas que simplesmente não aceitam. Opa, não aceito. Eu não aceito quando eu ouço uma história de uma tribo indígena, certo? E que nasce uma criança com deformidade e que a tribo mata essa criança. Opa, é crime. Manda matar. Se for no meu plantão, eu mato a mãe e o pai. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque é cultural. Você tem que entender que essa é a realidade deles. Ah, mas eu tenho que concordar. Não tenho. Opa! Aí que muda. Olha só. Tá? Aí que muda. Por quê? Aquilo onde eu sou observante no meu mundo, ele é observante no mundo dele. Lá, pessoa com deficiência, lá, criança que nasce doente, lá, criança que tem a chamada síndrome de Down, é peso morto, mata. Você concorda com isso? Não. Mas eu tenho que respeitar. Tenho que respeitar por quê? Porque eu estou dentro da terra dele. Eu estou vivendo o costume do mundo dele. Ah? Eu abri a porta da geladeira da casa da minha mãe enquanto eu morava na casa da minha mãe. Legal? A partir do momento que eu fui para a minha vida, que eu casei, que eu montei a minha casa, que eu montei a minha família, na casa da minha mãe eu sou visita. Eu vou lá, vejo a minha mãe, beijo, abraço, mas eu não abro a geladeira da casa da minha mãe. Eu não vou lá e pego as coisas. Por quê? Não moro mais lá. Certo? E a maneira como eu criei os meus filhos é diferente da maneira como a minha mãe me criou. A maneira como eu concebo o mundo e como eu entendo as coisas foi tentando corrigir aquilo que eu via de erro ou com as coisas com as quais eu não concordava dentro do meu grupo familiar. Eduquei diferente. E para isso você precisa ter uma medida de esforço. Qual é a medida de esforço? Eu vou ter que continuar convivendo e ao mesmo tempo não adianta eu confrontar. Por quê? Porque são duas realidades diferentes. É aquela história de você ser obrigado a... Você tem uma doença, você tem que parar de beber, ou porque você está gorducho, ou porque teu fígado está ruim, certo? E aí você começar a dizer assim, sair sem beber não tem graça. Se eu não beber, eu não tenho amigos. Então eu vou dizer para você, bebendo ou não bebendo, você não tem amigos. Porque se a sua amizade depende de você beber ou não, você não tem amizade. E aí você precisa fazer a medida de esforço. Quem que não pode beber? Você. Você não pode beber por quê? Porque é você que precisa não beber. É você que precisa retomar a sua saúde. Certo? Eu, no meu atual processo de doença, eu perdi 30 quilos. Quem vai ter que trabalhar
para retomar 30 quilos de massa muscular, sou eu. Então não adianta eu dizer que eu estou cansado, que posso deixar para depois. Não posso. Eu tenho que fazer porque é para mim. A medida do esforço é para mim. Quem tem que fazer a dieta que eu tenho que fazer sou eu. Minha mulher não tem que fazer a dieta, porque ela não está com o mesmo problema que eu. Os meus filhos não têm que fazer a dieta, porque eles não estão com o mesmo problema que eu. Uma coisa é você ser solidário e querer fazer junto. Beleza, para incentivar. Legal. Agora, você tem a obrigação de fazer? Não tem. Começou a entender o conceito do que é medida de esforço? Aquilo que é para mim, eu preciso fazer. E aí eu preciso começar a entender que aquilo que é para mim, eu não posso confundir ou dar o peso de uma obrigação. Presta bem atenção nisso aí. Tá? Muitas vezes quando eu estou conversando com os meus pacientes, eu ouço das mães, dos pais assim: eu larguei a minha vida para os meus filhos. Aí eu breco a conversa e digo assim: largou porque quis. Largou porque educou errado. Largou porque não prestou atenção, porque ninguém pediu para você largar a sua vida. Porque normalmente você não tem uma vida e aquilo que você não conseguiu fazer para você, você colocou como expectativa nos seus filhos. Então você quer que eles façam para cumprir a expectativa que você tem. Legal? Então, ninguém pediu isso para você. Você fez o esforço porque você quis. E aí eu pioro essa conversa, que eu digo assim: beleza, quem botou no mundo? Fui eu. Opa! Fui eu, botei no mundo. Tá? Se eu botei no mundo, a obrigação de criar é minha. Porque fui eu que botei no mundo. Meu filho não brotou que nem uns matinhos que brotam aqui no canto. Não brotou. Fui eu que botei no mundo. Quem tem a obrigação de orientar e fazer andar, sou eu. Legal? Então não adianta dizer que é difícil, que é... Né? Eu tenho que fazer o esforço de acordo com a atitude que eu tomei. Se eu tomei a atitude, quem tem que resolver? Sou eu. Sou eu, porque é minha responsabilidade. Entendeu? Tá? Esse é o jogo das coisas. De um lado, eu tenho que fazer porque é o certo. Observância. Tenho que fazer porque é o certo. Porque dentro da minha consciência, dentro do meu padrão moral, dentro dos meus usos e costumes, dentro do direito, certo? É o que eu tenho que fazer. Dentro da minha visão religiosa, é o que eu tenho para fazer. Legal? E aí, tenho que fazer por quê? Porque se eu digo que eu vivo assim, eu tenho que fazer. E tenho que aprender a ser crítico para entender de vez em quando não está certinho. Tá? E eu tenho várias discussões a respeito disso. Uma delas, por exemplo, chama doação para a igreja. Parei de fazer parte de grupo de igreja a partir do momento que eu vi que chegavam as doações que eram para os pobres, certo? E aí as pessoas que separavam as doações diziam assim: não, isso aqui eu vou levar para minha casa porque isso aqui é muito bom para dar para um pobre. Essa bolsa é muito cara para dar para um pobre. Ah, vou dar para minha sobrinha. Ah, vou levar para minha filha. Aí você olha e diz assim: opa, uma pessoa que não precisa está pegando de gente que precisa. Na minha terra chama roubo. Na minha terra chama apropriação indébita. Não convivo com isso. Legal? Por quê? Porque dentro do meu padrão de observância não casa, não junta. Então, quem é que precisa mudar? Eu. Que elas vão mudar de atitude? Não vão. Não vão por quê? Dentro do que elas entendem, aquilo é o certo. Tá? E aí, qual é a minha medida de esforço? Num caso desse, por exemplo. Eu não posso generalizar. Não posso dizer que todo lugar religioso é errado. Não posso, porque eu não vi os outros. Minha medida de esforço é continuar mantendo a minha fé, continuar mantendo o meu compromisso, continuar mantendo a minha observância, certo? Num lugar ou em condições que satisfaçam aquilo que eu entendo como verdade. Quando eu vou estudar alguma coisa, quando eu vou cuidar do meu filho, quando eu
tenho um compromisso com o paciente, eu tenho que fazer o melhor possível, dentro daquilo que eu entendo que é o melhor. Essa é a minha medida de esforço. Essa é a dedicação que eu tenho que ter em todas as coisas, por quê? Porque é o que eu sou capaz de fazer. E na medida que eu sou capaz de fazer o que eu estou aprendendo a fazer, eu tenho que fazer sempre o melhor que eu posso fazer, independente de para quem seja. Independente se a pessoa concorda comigo ou não. Independente da fé da pessoa. A gente, quando vai fazer atendimento clínico, você não fala assim, bom dia, tudo bem? De que igreja você é? Tá? Por que a pergunta? Porque se você for evangélico, eu não te atendo. Porque eu sou católico, porque eu sou judeu, porque eu sou muçulmano. Você está atendendo pessoas. Você não vai fazer esse questionário primeiro. Certo? Aí vai o teu paciente e fala assim, fuma. Ah, vai embora. Você fuma? Não concordo que você fuma. Tá? Se eu não der a oportunidade das pessoas dizerem para mim qual é o problema delas, eu não tenho que concordar com eles. Tá? Eu não tenho que compreender e aceitar que é daquele jeito. Eu tenho que orientar. Mas eu tenho que respeitar que essa é a maneira como ele vive. Até ele aprender diferente, até ele aprender o mal que ele causa para ele mesmo, eu preciso conversar com ele. Por isso que quando a gente faz a parte clínica, né, ou quando a gente está lá na área do direito, para eu pegar um cliente, ele precisa aceitar o que a gente vai fazer. Eu preciso conversar com ele antes. Na parte clínica é a mesma coisa. Não adianta eu propor para o meu paciente, né, um tratamento que ele não aceita fazer. Não vai resolver nada. Entendeu? A pessoa precisa perder 50 quilos. Você fala assim, você precisa fazer dieta. Ela responde para você, dieta eu não faço. Você fala, opa, dieta não faz. Então, qual é a outra porta que a gente tem? Vamos começar a fazer exercício físico? Vamos começar a dar uma caminhadinha? Ah, não, exercício físico eu também não faço. Vamos pensar em cirurgia bariátrica? Ah, cirurgia também tenho medo, não faço. Aí eu já mudo a pergunta. Pergunto, você quer ajuda realmente? Você quer ajuda? Né? Porque se você está mal e você não está disposto a fazer absolutamente nada na direção da tua melhora, medida de esforço, legal? Se você não vai fazer um esforço para mudar a tua realidade, eu não posso fazer para você. Olha só. Como médico, como terapeuta, como advogado. Eu só posso te ajudar na medida em que a gente conversa, certo? E que a gente entra num acordo daquilo que cada um vai fazer para chegar no resultado que a gente está esperando. Quando a gente casa é a mesma coisa. Quando você vai botar alguém para dentro da sua vida, é a mesma coisa. Você vai fazer o ajuste de conduta. Por quê? Porque a minha educação foi diferente da educação que a minha mulher teve. Certo? Os lugares que eu frequentava eram diferentes dos lugares que ela frequentava. Para a gente poder criar uma família, nós fizemos as adaptações para a gente poder conviver, para a gente se aceitar, para a gente poder moldar uma vida juntos. Certo, crianças? Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Espero. Né? Se vocês não entenderam, o Ed vai botar aí os nossos endereços, né? Meu telefone. Manda a tua dúvida para mim que eu respondo. Tá? Literalmente. Ah, não entendi nada. Beleza, eu te explico de novo. Tá? Nós voltamos na sexta-feira no outro canal lá. No Rodrigo Campos Pereira Oficial. Né? Onde a gente vai começar a fazer, vai continuar falando dos fundamentos de correção emocional. Tá bom? Obrigado pela audiência, gente. Grande beijo para vocês. Né? Espero que vocês tenham compreendido os conceitos. Tá? E que vocês apliquem na vida de vocês. Tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus ou com aquilo que vocês concebem como uma energia criadora. Tá? Que vocês tenham paz. Boa noite.